A paz do Senhor Jesus, o carnaval terminou no Brasil, mas a fatura já chegou. A fatura já chegou, coisa que os homens e mulheres de Deus haviam profetizado, receberam a revelação de Deus e tinham falado nos púlpitos das igrejas, em orações, em clamores, em círculo de oração, e muita gente não estava nem aí para o que Deus falava. Veja bem, a missionária pentecostal, a missionária Cristina Maranhão, foi uma das mulheres de fé, de oração, que profetizou neste país por onde andava o que iria acontecer após o carnaval nesse Brasil. Ela profetizou. Deus revelou a profetisa Maranhão a respeito do que iria suceder no período pós-carnaval. E muita gente fica duvidando. Sabe por quê? Ou ficou duvidando, fica duvidando e ainda vai ficar. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele não se avalia. Ele acha que está só brincando, né? Vamos brincar um carnaval, vamos brincar. Besteira, é só uma brincadeira, é só uma diversão. O carnaval é uma cultura muito forte, né, no Brasil. É isso que muitos dizem. Todos os anos o Brasil comemora o carnaval porque é a maior festa cultural do país. Aí, para tentar contaminar o que já está sujo, muitos dizem assim: o Brasil é o país do carnaval. Mas eu profetizo em nome de Jesus que o Brasil é o país do céu, é o país de Deus. E quem não aceitar isso, quem não aceitar essa condição de que o Brasil é um país de Deus, vai ficar para trás, porque o Brasil não é o país do carnaval. O Brasil, eu profetizo, o Brasil é o país da bênção de Deus, da restituição espiritual. Porque hoje o Brasil está, meus amigos que me assistem no canal aqui, como se naquela visão do profeta Ezequiel, o Brasil está uma lástima. As igrejas que deveriam estar vigiando, principalmente no período de carnaval, as igrejas que deveriam estar orando há 40, 50, 60 anos atrás, era diferente, era um pouco diferente. As igrejas nesse período ficavam isoladas, tá? No chamado retiro espiritual. Não era para ficar em retiro para só se alimentar, comer e ouvir música, não. E ficar dormindo, não, era um retiro mesmo. Retiro, longe das grandes cidades, do barulho, e ficava orando. Isso é muito forte. Hoje, as igrejas, ou muitas delas, vão para o carnaval. Olha só que diferença. Ainda quer que Deus não faça justiça. A mulher de fé. Eu gostaria que você que está aqui conosco ficasse até o final desse vídeo, porque eu vou revelar aqui, vou dizer nesse canal, o que foi, tá? O que foi que a profetisa, a mulher de fé, a missionária Cristina Maranhão falou da parte de Deus e já começou a acontecer. A profecia já chegou a fatura na casa de algumas pessoas. Não se engane, não se engane. Deus, ele não faz nada, diz a palavra, sem antes não revelar os seus profetas. Ai daquele que não der ouvido à palavra de Deus. E principalmente, ai daquele, meus amigos e irmãos, que se rebelar contra a palavra. Alguns não dão ouvido e dá as costas. Outros não dão ouvidos e se rebela. Isso é pior ainda. A profecia. Deixa o like no vídeo aqui agora, o like, isso. Amém. Amém, meu irmão. Dá aqui uma pausazinha. Dá aqui uma pausa para você deixar o like, tá bom? Pronto. Então, nesse momento, eu gostaria que você entendesse. Cristina Maranhão é uma missionária que tem viajado o Brasil
e alguns países, né? Segundo informações. Ela esteve agora recentemente pregando numa igreja nos Estados Unidos, inclusive falando também da parte de Deus sobre o futuro do Brasil. Mas eu quero falar que a missionária Cristina Maranhão, ela disse da parte de Deus, em uma das profecias muito fortes, que após o carnaval o Brasil iria gemer, tá? Iria gemer algo parecido, eu não vou dizer o nome da enfermidade, porque o YouTube não gosta, né, desses, enfim, e aí pode bloquear o canal. Mas a missionária claramente profetizou da parte de Deus que após o carnaval a fatura ia chegar e provavelmente, assim, entenda, a missionária não tem dúvida quanto o que Deus falou. Mas eu estou aqui parafraseando para você entender, tá? Seria algo parecido com o que aconteceu em 2019 no Brasil. Quem se lembra? Aquela doença que pegou o povo de surpresa, muita gente faleceu, né? Bateu as botas. Quem lembra? Que teve aquela vacina depois, pronto. Não vou dizer o nome aqui porque o YouTube não quer saber disso. O YouTube é só misericórdia. Então, meus irmãos, a missionária profetizou, enfermidades surgiriam após o carnaval. Vou abrir aqui a porta desse carro. O calor aqui é muito grande. Não sei aí onde você está. Aqui no Nordeste está só misericórdia. Então, meus amados irmãos, veja bem, meus amados irmãos. Saiu informação agora, inclusive na TV Record. Na TV Record saiu informação, jornalistas renomados divulgando a informação de que no carnaval este ano, um grupo, eu vou chamar de gangue, né? Um grupo de meliantes no carnaval aí do Brasil afora, aplicando, isso mesmo, aplicando vacinas com seringas em muitas pessoas durante o carnaval e, segundo informações, muito provavelmente essas pessoas que foram vítimas dessas vacinas no meio da folia, elas foram vítimas de uma transmissão, ou uma transfusão do vírus do HIV. Então, assim, gente, pelo menos 29 pessoas foram acometidas ou registraram nos hospitais, procuraram médicos. Pelo menos 29 pessoas teriam sido, digamos, contaminadas com essa doença que não tem jeito. E aí? E aí, meus irmãos? Vale a pena insistir contra a palavra de Deus? O carnaval, a pessoa sai de sua casa para ir para o carnaval e lá vai encontrar paz? Me diga uma coisa, carnaval é bom mesmo? É só brincadeira? É só diversão? É só arte? Você tem certeza disso? Então, se você acha que o carnaval é só diversão, eu devo lhe dizer nesse momento que você está redondamente enganado. O que está por trás do carnaval é algo infinitamente pior do que você imagina. No ano passado, em 2024, Deus havia alertado sobre alguns casos caóticos durante e depois do carnaval, e aí aconteceu essa mesma coisa. Um grupo de pessoas, só misericórdia, aplicou vacinas contaminando pessoas no carnaval de Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. E neste ano aconteceu de novo. Não se sabe se é o mesmo grupo que está envolvido nessa questão, mas o fato é que pessoas foram contaminadas. Há informações, meus amados irmãos, aqui do canal, que 29 pessoas, entre homens e mulheres, 29, procuraram o atendimento médico com o braço, enfim, sangrando, dizendo elas que foram essas pessoas que foram invadidas, né? Foram ali, alguém chegou, aplicou a vacina e disfarçou no meio da galera.
transmissão ou transfusão de doença. É isso que o carnaval representa. O carnaval representa o próprio inferno. O carnaval não é brincar. Se você quer brincar, eu vou só brincar, pronto. Fique em casa, sabe? E comece a contar piada com as suas crianças. Quer brincar? Então, faça um joguinho de futebol com a sua família. Tá? Aí leve uma carne, assa uma carninha. Eu sei que por enquanto não está muito baratinha não, sabe? Porque promessa do homem é do homem, de Deus é de Deus. Mas você compra pouquinho, aí assa. Aí com seus irmãos, amigos, bate uma bolinha. Brincar, que eu digo, é assim. Mas brincadeira não envolve cerveja, não envolve bebida, não envolve conhaque. Brincadeira não envolve prostituição. Brincadeira não tem nada a ver com samba, com macumba. Porque um dos maiores carnavalescos do Brasil diz que samba, carnaval é macumba. Aí eu pergunto, macumba é o quê? É brincadeira? Claro que não. Então, brincadeira não é ser vítima de doença incurável, sexualmente transmissível, através de uma seringa. Isso é brincadeira. Então você está enganado. Você está enganado. Mas pastor, e aí? E aí? É o que a missionária Cristina Maranhão havia alertado. Que depois do carnaval, tá? Depois do carnaval neste país, iria haver gemidos. E quantas pessoas não dão ouvido, chamam a pessoa de doido, de louca. Certamente muitos taxam a missionária como uma louca, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas não foram preparadas. O ser humano, igreja, e irmão que me assiste aqui, o ser humano não foi capacitado, preparado para receber exortação. Você percebeu uma coisa? Que ninguém, ou praticamente ninguém, gosta de ouvir uma informação mais dura. Tá entendendo? Quem é a pessoa, quais são as pessoas que gostam de ouvir uma repreensão? Hoje em dia, principalmente, porque o evangelho está sendo pregado, distorcido, aonde os falsos ensinadores estão se intensificando no ensinamento errado, fraco, sem poder de nada, porque se não for evangelho não tem poder. E aí estão empolgando os crentes com discursos favoráveis ao pecado, não coloca limite no pecado, e o povo está se acostumando com isso. Está tão habituado com a informação fraca, que exalta o pecado, que favorece a libertinagem espiritual e sexual também, que quando Deus usa alguém para repreender, o cérebro humano já está programado para não aceitar a repreensão. De tanto ouvir asneiras nas igrejas pelos falsos ensinadores, eu quero vos dizer nesta hora que os falsos pregadores prepare a boca, porque vai gemer. Os falsos ensinadores vão gemer muito. Ou para de ser falso profeta agora, ou vai ter que gemer na cama do hospital também. Porque estão brincando muito com os microfones na mão. Estão brincando muito, adora microfone, adora. Cadê que vai ao hospital fazer uma oração, visitar um doente que está cometido por uma grave enfermidade, não tem condições de fazer tratamento, os familiares abandonaram, e você não vai a um hospital levar um café para essa pessoa, dar uma palavra amiga, tá? E um abraço apertado e dizer, ainda que você morra, viverá com Cristo, mas eu vou orar para você viver mais tempo aqui na terra, vamos vencer pela fé. Não diz. Aí fica mentindo nos altares. Aí quando Deus usa alguém, por exemplo, como a missionária Cristina Maranhão, não dá ouvido, porque já está acostumado a ouvir bobagens. Aí fica estranhando as verdades do céu. Mas o Brasil já começou a colher. O Brasil já começou a colher. Eu peço que você deixe um comentário aqui abaixo. Deixe um comentário aqui abaixo. Vou dar aqui uma pausa para você comentar, tá bom? Então, o Brasil já começou a colher os frutos amargos dessa festa satânica
imprestável. E os pastores que estão sambando ou que sambam na avenida do sambódromo, aí onde quiser dizer, sabe, nesse carnaval da carne, vão pagar um alto preço. Eu estou vendo pastores perdendo a credibilidade. Não se engane, pastores não estão sendo aplaudidos, não. A turma que aplaude esses pastores são as mesmas turmas iguais a deles aí. Apenas essas turmas. Mas os verdadeiros cristãos que não se renderam a Baal, tá? Assim como Elias, que não se rendeu, não estão aplaudindo esses falsos pastores. Alguns Deus até chamou para a obra, mas depois se corromperam. Já outros Deus não chamou, e aí estão de forma absolutamente suja no altar, ministrando inverdades, falando de um amor falso, de mentira, porque quem ama cuida. E se alguém está no perigo, isso não é amor de você passar a mão na cabeça. Se alguém está no perigo, diga assim, saia daqui agora, porque Deus te ama. Então, quando Deus fala, se cumpre. E a missionária Cristina Maranhão está dando lugar para Deus falar, para Deus usar. E Deus está usando. Quando o Espírito Santo diz a palavra, fala à igreja, a igreja tem que dar ouvido. Lá em Hebreus fala, quando o Espírito Santo de Deus expressamente se revelar na igreja, é para dar ouvido. Não endureçais o vosso coração. E o ano começou agora. Estamos aqui em meados de março. Até abril, meus amados irmãos, muitas coisas vão suceder. Grandes e pequenas. Eu só peço que você vigie e você ore. Vamos vigiar, vamos orar e pedir a Deus de joelhos misericórdia. Porque nós sabemos o quanto o Brasil é um país bom de viver, é um país rico naturalmente, mas é um país muito complicado, porque o povo do Brasil já se acostumou de uns anos para cá a querer brincar com Deus, a zombar de Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Toma posse desta palavra com toda a sua fé. E não se esqueça, vigie e ore. Você ora por mim, mas ore com o coração aberto e sincero para Deus receber. E eu oro por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui abaixo, você que está aqui agora, na descrição desse vídeo, tá? O link do outro meu canal ou dos meus canais para você conhecê-los e também passar a segui-los aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo. Se observou a importância da mulher na vida das pessoas, das famílias, dos homens, de um modo geral. E as mulheres, ela tem representado também a igreja do Senhor. Muitas mulheres são mulheres de oração que dedicam-se a pagar um preço muito alto, muitas vezes, pelos esposos que não são crentes. Mulheres que são mães dedicadas aos filhos, que muitas vezes se rebelam contra as instituições legalizadas e até mesmo contra os próprios pais. E muitas mães acabam sendo rejeitadas pelos próprios maridos e ainda assim continuam de joelhos dobrados. E nós observamos que Deus tem usado muitas mulheres nos últimos anos, enquanto que os homens muitas vezes têm se dedicado a outras atividades. Então, como a obra não pode parar, Deus tem usado crianças, jovens e muitas mulheres também. Eu particularmente estou alegre porque minha esposa está comigo, me acompanhando. Eu parabenizo a minha esposa como minha mulher e como pastora, de forma espiritual, tem se dedicado a esse ministério desde que a conheci. E ela tem me ajudado muito, quando eu preciso.
tem orado por mim quando eu vou para algum lugar, está orando, eu chego, aí oro também, mas ela tem orado antes de eu chegar. E aí vocês têm notado, não sei se vocês perceberam, que Deus tem derramado ao longo desses quase 11 anos mais sabedoria para a pastora Lisiana, mais maturidade, porque o pastor observa as pessoas. E eu tenho observado as pessoas, vocês têm me observado, logicamente, e eu observo de forma individual a igreja. E observo a minha esposa também, já que eu sou pastor dela. E ela, como pastora, tem recebido de Deus alguns talentos espirituais, e um deles é o dom da sabedoria. Que Deus multiplique os dons espirituais da pastora, já que a Bíblia diz que buscar os dons é bom e Deus dá gratuitamente. Amém, igreja? Amém. E a todas as mulheres que aqui se encontram, que estão aqui de forma a visitar esse culto, ou que são membros de carteirinha com foto e com carteirinha na igreja, parabéns pelo seu dia, que Deus vos multiplique paz, regozijo, saúde e muita fé. E por isso vocês estão aqui para receber, na verdade, a bênção de Deus. E eu, como pecador, mas servo do Senhor, digo que Deus vos abençoe mais e mais. Então, irmão, hoje, nesse culto de louvor a Deus, nós observamos aqui, e os irmãos já conhecem a palavra, sabe, aqui é uma igreja já velha, não abriu ontem, desde antigamente, só mudou o prédio. Então os irmãos conhecem a palavra aqui, são crentes que já produzem frutos do Espírito. Mas só para lembrar, né, que Paulo era o homem que perseguia a igreja, ele perseguia o povo que era crente. Olha só que perigo, mas ele perseguia por ingenuidade, e muita gente acaba errando por não entender, não é verdade? Assim era Paulo, por não entender os mistérios que Deus tinha com aquela igreja. Ele entendia apenas que era um povo herege, um povo que estava ali para ser, como se diz, para atrapalhar e para provocar barulho na praça, mas era um povo escolhido. Quando ele se converte a Jesus, conhece a Cristo, ele conhece a verdade, ele vai pregar e agora começa a pagar preço. O que ele passou perseguindo a igreja, o seu ego lá em cima, agora ele vai passar do mesmo jeito que passou a igreja no passado, vai sofrer. O texto diz aqui no capítulo 18 que ele está em Atenas. Atenas é o que? É na Grécia antiga. E ele sai de Atenas, no verso 1, e vai para Corinto, aonde havia muita gente que Deus queria salvar, mas também havia muita idolatria, e o pecado dominava aquela cidade. Havia muitas pessoas arrogantes que predominavam ali em Corinto, uma cidade onde havia muita gente que não servia a Deus, porque não tinha quem pregasse lá, e Deus enviou quem? Paulo, de Atenas para Corinto. E eu fico assim observando como nós somos nas mãos de Deus. Quando você aceita a ideia, o convite de ser crente, de aceitar Jesus, de servir a Deus, anote isso: você não tem mais, como se diz, autoridade máxima na sua vida. Observe que quando a pessoa serve a Deus, ele pode estar em Atenas hoje, mas se Deus mandar, tem que estar em Corinto amanhã.